Ok, amados, terceiro e último bloco da nossa lição de hoje, amados, nós vamos entender que o problema resolvido, o problema de repovoamento, então, de Jerusalém foi resolvido de uma forma com ferramentas, como eu disse, democráticas, Isso foi resolvido, E nós olhando aqui um pouquinho para essas mudanças e principalmente para a vinda de pessoas de fora, eu fico imaginando assim, já não eram poucas, a gente entende poucas, vamos dizer assim, às vezes a gente está entendendo 10, 12 pessoas, não, mas tinha muita gente já, só que a cidade era muito grande. Então, gente, vem bastante gente. Se vocês olharem os relatos aí, nós vamos ver aí que são 400, 500, 200, então são milhares de pessoas entrando para dentro da cidade. E a gente olhando um negócio desse, fica meio assustado. De repente, todo esse povo de uma hora para outra vivendo tudo dentro de um condomínio, cercado por muros, o negócio podia complicar, Dificuldade de relacionamento, provavelmente, Questão de vizinha é problema até hoje, Os irmãos sabem disso, Sentimentos de superioridade e inferioridade com relação à liderança, Alguns poderiam achar assim, não, eu posso, eu sou, o outro falar assim, não, mas você está passando por cima da minha autoridade, entendendo assim, amados, fazia muito tempo que eles não tinham uma forma de governo, fazia já gerações que aquele povo estava vivendo na escravidão ali, num submundo, numa subvida. Então eles não tinham ali uma vivência estruturada, com um governo próprio. Pessoas estavam sendo colocadas na liderança, embora tivessem parentescos dos sacerdotes, tinham uma impressão do que era ser sacerdote, levita e outras coisas mais, mas, amados, eles não viviam isso no dia a dia, e isso poderia ser um problema muito grave ali, quando se junta toda essa gente, aqueles que já estavam vivendo ali dentro dos muros. Então, amados, eles passaram muito tempo ali centrados não numa vida organizada, com autoridades sobre eles, mas eles estavam centrados principalmente apenas na sobrevivência, na sua sobrevivência e na sobrevivência da sua família. Então ali eram núcleos bem pequenos, de organização, mas eles não tinham essa ideia geral, de organização como povo, de um governo que realmente se responsabilizasse por isso. Então não estavam prontos para se submeter e serem submetidos. Então é uma questão complicada ali. E falando de governo humano, amados, nessa questão, para dar a entender um pouquinho a respeito dos problemas que poderiam ser gerados ali, tem duas frases a respeito de liderança que eu gosto bastante. A primeira frase, eu acho que muitos irmãos conhecem, diz assim: quer conhecer o verdadeiro caráter de uma pessoa? Dê a ela o poder. Então você vai conhecer realmente uma pessoa, quem ela é, se você der poder a ela. Enquanto não tem poder, é um carneirinho, mas quando você delega poder a essa pessoa, então ela vai virar um verdadeiro leão. Outra frase muito interessante diz assim: se o poder fosse uma droga, viria com uma longa lista de efeitos colaterais. Esse medicamento pode inebriar, pode corromper e causar danos cerebrais. É o que a gente vê muitas vezes quando o cargo sobe a cabeça. Isso não é de forma nenhuma alguma coisa longe da realidade. Pelo contrário, é mais comum do que a gente pensa. A pessoa tem um cargo e isso lhe sobe a cabeça. E aí acha que é mais do que é realmente. Então, isso é muito complicado na questão de delegação e nomeação de liderança. E ali nós temos muitos líderes. Se os irmãos olharem aí a relação de líderes, nós vamos ver que são muitos líderes.
e esse problema poderia se agravar ali com esse povo todo junto agora. E então, amados, ao estabelecer e consolidar esse governo próprio para Jerusalém, e consequentemente para todo Israel ali, é o início, né, de um novo governo, de um novo povo que agora começa a existir, né? Então nós vemos ali, então nós vamos ver que esse novo episódio aí, então, né, de uma nação começando, engatinhando novamente na questão de um governo, né? Nós vamos ver aqui que Neemias, ele dá uma lição que os governantes, todos os governantes do mundo deveriam aprender, inclusive o nosso. Embora tenha ele usado alguns princípios de democracia, como eu já disse, princípios ou ferramentas, Neemias demonstra que, seja qual for a forma de governo, ela deve estar sempre pautada nos princípios sadios da palavra de Deus. Esse era o foco de Neemias. Ele até delega a responsabilidade do povoamento ao povo, né? E ali ele explica a situação e o povo mesmo arruma um método, né, para que isso aconteça, amados. Mas a questão não está nisso, né? E a sabedoria também não está nisso. A sabedoria está em manter os princípios da palavra de Deus, e isso Neemias fazia. As dificuldades que poderiam ter surgido, amados, ali naquele meio, né, como eu mencionei, tantas dificuldades, elas foram facilmente evitadas em razão do recente despertamento espiritual do povo. Quer dizer, a base estava lá, eles não estavam propriamente pensando no problema e mergulhando naquele problema, mas ainda na mente deles tinha a renovação espiritual, aquilo que Deus fez na vida deles, amados. O compromisso que eles assumiram, fazendo um documento com Deus, jurando que eles realmente iriam obedecer e fazer a vontade de Deus, isso era mais forte do que qualquer outro tipo de governo ou qualquer outro tipo de responsabilidade ou autoridade que eles tivessem. Percebe como a coisa é mais elevada, como os problemas ficam mais fáceis de se resolver quando nós temos o princípio da palavra de Deus, que é mais alto do que aquilo que o ser humano possa, de alguma forma, implementar. Isso é uma lição, amados, também para nós. Quando nós vivemos em família, quando nós vivemos em igreja e também a nossa presença na sociedade. Acima das relações de hierarquia, né? De quem manda mais e quem manda menos, até dentro da família, né? Essas questões estão sendo muito questionadas hoje, né? Mas são questionadas porque esquecemos os princípios da palavra de Deus. E se nós os aplicarmos, amados, não há nada que seja difícil de acontecer. Se as famílias estão desestruturadas hoje, amados, é porque na maioria, pode ter certeza disso, na maioria deles é pecado de desobediência à palavra de Deus. Você pode pensar o que quiser, amados, mas esta é a verdade. Neemias dá exemplo de que isso é o que realmente funciona. Princípios da palavra de Deus acima de toda qualquer autoridade, de toda e qualquer forma de governo, dentro da família, dentro da igreja e também na sociedade. Ainda acima da forma de governo e das possíveis intrigas dentro do povo de Deus, precisa estar o amor de Deus revelado em sua palavra. Então as picuinhas, amados, quando a igreja começa a viver problemas de picuinhas, de um virar a cara para o outro, tal, não sei o que, amados, tudo isso é desobediência à palavra de Deus, porque se nós tivermos o verdadeiro sentido do que é a igreja, e tivermos alicerçados no que a palavra de Deus diz sobre igreja, e por isso eu gosto muito do tema de igreja na igreja, porque a igreja precisa aprender a ser igreja, e igreja é
do Senhor. Não é de qualquer forma de governo, não é o pastor que é o dono da igreja, nem os presbíteros, nem diácono, nem a SAF, nem outros departamentos. Amados, nós estamos ali para servir o nosso Deus. Esse é o motivo maior da nossa existência como igreja. Diante disso, amados, tudo que é menor fica fácil de resolver se nós tivermos essa consciência. O problema é que nós nos perdemos no caminho. E nós vamos aprender isso também mais para frente, nos outros 2 capítulos que nós temos ainda de Neemias. Acima dos padrões também da sociedade e do mundo, por mais justos que sejam esses padrões, porque muita gente se apoia nisso, nos padrões, se apoia nas formas de governo, dizendo que são justas, mas se eles não estiverem submetidos ao ensino e à prática da palavra de Deus, amados, uma hora ou outra vão cair. Reinos, nações foram destruídos, amados, por não observarem os princípios da palavra de Deus. Se assim for, amados, a paz e a comunhão vão se estabelecer. Se nós tivermos realmente os princípios da palavra de Deus acima de todas as coisas, a vontade de Deus acima da nossa vontade, inclusive, amados, nós vamos ter famílias, igrejas e sociedade, amados, muito melhor do que nós temos hoje. Com certeza. A força e a segurança de Neemias não estão nas estruturas sociais, mas sim no Deus que tudo criou, sim no Deus que tudo sustenta e também que também capacita os seus para a obra que Ele deseja realizar. Isso é muito interessante, amados. A força de Neemias em nenhum momento está nas suas próprias atitudes, na sua própria sabedoria, naquilo que ele julgava correto ou não, nas intenções do povo, nem por ocasião ali do povo estar se quebrantando diante de Deus. Amados, a força de Neemias estava no seu Deus, que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas e que também o capacitava. Ele tinha essa noção que quem o capacitava era Deus e ele não se estribava nos seus próprios entendimentos, como a palavra de Deus nos ensina. Amados, isso é bênção para a nossa vida, isso é aprendizado para a nossa vida, exemplo de Neemias, para as nossas vidas, E ele foi com certeza uma figura de Cristo, que soube viver nesse mundo, debaixo da vontade de Deus. E tudo fez acima da sua própria vontade. Ele obedeceu até a morte e morte de cruz. E por isso hoje nós temos o plano de Deus feito e satisfeito nas nossas vidas. E por isso nós podemos louvar e adorar o nosso Deus. Que possamos elevar, amados, os nossos conceitos de governo, de convivência dentro da nossa família, dentro da nossa igreja e também dentro das nossas estruturas sociais. Que Deus assim nos abençoe. Nós temos mais um tempinho para considerações. Eu espero que você tenha aprendido e eu também quero aprender com vocês. Coloquem aí a participação de vocês para que a gente esteja interagindo. Deus abençoe a todos. Bom domingo. À noite nós temos culto novamente. Junte a sua família aí para estar louvando, adorando o nosso Deus e ouvindo a sua palavra mais uma vez nesse dia. Que o Senhor nos abençoe. Amém.